Pega a visão do canal do Guerreiro. Esse devocional é muito importante para que as escamas dos seus olhos venham a cair. Um dos maiores ataques do diabo no ser humano é a identidade. O maior ataque dele é a minha identidade e a sua identidade. Em Mateus 3, a partir do versículo 13, está escrito: Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João o impedia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vem a mim? Jesus, porém, lhe respondeu: Consente agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu. Batizado que foi Jesus, saiu logo das águas, e eis que se lhe abriram o céu, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Identidade de Jesus estabelecida por Deus. Agora veja só Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo de Deus conduziu ele para passar por essa provação no deserto. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Olha isso. Então, chegando o tentador, disse-lhe: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Primeiro ataque de identidade que Jesus sofre no deserto, sendo que um pouquinho antes, 40 dias antes, Deus tinha chamado ele de filho amado. Mas ele estava ali se esvaziando, passando por um período de jejum e oração para poder enfrentar aquilo a qual seria o primeiro ataque de Satanás na vida, o diabo na vida de Jesus, a identidade dele. Algo em que Eva foi testada e perdeu a essência de adorador e da comunhão que tinha com Deus. Interessante é que o primeiro ataque na identidade é a dúvida. O inimigo ele quer colocar dúvida no nosso coração. Você vê que se tu és, né? Com Eva ele perguntou: será que você vai morrer? Colocou dúvida, deu brecha. E ele faz o estrago e danifica a identidade, o DNA de adorador que Deus nos concedeu. O próprio Deus havia chamado ele de filho amado, 40 dias antes dele entrar no período de jejum. Mas é interessante. Então o inimigo da nossa alma, o diabo, ele é sujo. Ele vai procurando espaço para que possa inserir a dúvida e atacar a nossa identidade. E o primeiro ataque é questionando quem você é. Né? Você tem que ter convicção que você é criação de Deus. Foi colocado nessa terra para ser um adorador. E diante dessa adoração, você vai receber a incumbência do teu propósito aqui nessa terra. Então ele quer colocar dúvida. Se ele não consegue colocar dúvida, o que ele faz? Ele prega mentira, ele é o pai da mentira. O que ele faz? Ele faz a pessoa acreditar, ela ser quem ela não é. Um homem achar que é uma mulher achar que é um homem, né? Um pobre achar que é rico, um plebeu achar que é rei. Eu me lembro quando eu trabalhei com o Daniel numa empresa de vendas de linhas telefônicas, Daniel da Adebras Libânia, marido da Miriam. E lá na rua Serra de Bragança tinha um morador de rua. Ele andava com um cedro, uma capa e uma coroa. E ele andava todo numa postura como se ele fosse rei. E ali Satanás cauterizou a mente dele. Tem a loucura também, mas é um ataque do inimigo em determinadas pessoas que a gente, pedindo discernimento de espírito, a gente identifica que está sendo uma ação maligna. Então, ele tem essas estratégias. Ele é um ser milenar, mas ele é repetitivo nos seus ataques. Por quê? Ele inicia o seu maior ataque da mesma estratégia usada no Jardim do Éden, que se aplica até os dias de hoje. A mesma estratégia aplicada na dúvida e no medo, que ele atacou Jesus, atacou Eva, ele continua atacando nós, seres humanos. Quais são? Concupiscências dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. São esses ataques que, se você conseguir blindar o teu coração, se aproximar a Deus,
reconhecer Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da tua vida, a tua vida vai estar blindada contra esses ataques. O que é a concupiscência dos olhos? É o desejo desenfreado, é a cobiça e a ganância por tudo que se vê. Ele representa a ânsia de possuir bens materiais, riquezas e espetáculos visuais que atraem o olhar e afastam o ser humano dos princípios espirituais, né? É aquela coisa do querer, de ostentar, sabe? E muita gente vai por esse caminho. E a concupiscência da carne? A concupiscência da carne é o desejo forte e desordenado de prazeres do corpo e do mundo, né? Indo contra as leis de Deus. Ela representa a fraqueza humana voltada para o egoísmo e o pecado. E ele investe pesado. Você vê com a lascívia. Quando você começa a se aproximar de Deus, você recebe discernimento de espírito. Você consegue identificar, olhando para algumas pessoas, que tipo de atuação que está sobre a vida dela. Não para criticá-la, mas para orar pela vida dela. E a outra também, irmãos, que é a soberba da vida, que é citada em 1 João 2,16, é a arrogância, é a autossuficiência de viver como se não dependesse de Deus. Ela se baseia na vanglória. Eu sou, eu faço, sem mim, sabe? Parece até que, de vez em ser Jesus falando, sem mim nada podereis fazer, sem eu nada podereis fazer. É a soberba da vida, irmãos. Ela se baseia na vanglória, no status, no poder e no orgulho pelas riquezas e conquistas, materiais ou pessoais, colocando o ser humano no centro de tudo e afastando da humildade. Isso é um perigo. Tem pessoas que você vê que tem um dom espiritual tremendo da eloquência da palavra de Deus, aí cai por um caminho, nada contra, um coach que já acha que eu sou o método que vai mudar a tua vida, a ajuda está em mim. Não, não é ajuda que está em mim, é ajuda vindo do alto através de você. Perde o conceito, e é um perigo, porque entra na concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Tenha a tua identidade bem enraizada nos princípios da palavra de Deus, que você vai estar blindado. Obviamente que ele é astuto, né? Mas venha para a presença de Deus, né? Fique firme, que ele foge de você através da palavra de Deus. Pega a visão do canal do Guerreiro e eu vou declarar a tua identidade hoje. Você é criação de Deus, feito para o adorá-lo. Na adoração, ele vai manifestar o princípio dele na tua criação, assim como esse tablet foi criado pelo Steve Jobs com uma utilidade específica, a qual estou aqui fazendo a minha leitura, gravando, vendo vídeos. Assim é você nas mãos de Deus. Você foi criado para ser útil para a humanidade, com um propósito específico. Não deixe que Satanás, é um nome forte, mas para vocês entenderem, diabo, é feio o nome, né? Mas a tradução para diabo é acusador. Então quando eu falo diabo, o acusador das nossas almas ganha território na tua vida. Vou repetir. Você é a criação de Deus, criado para adorá-lo, com um propósito específico nessa terra, que através da adoração, da comunhão, de congregar, ouvir a palavra de Deus, você vai encontrar o caminho do teu propósito e Deus vai abençoar mais e mais. Você vai ser próspero. E a nossa prosperidade não é a prosperidade da concupiscência dos olhos, concupiscência da carne ou soberba da vida. A nossa prosperidade é a ausência de necessidade. Pega a visão do canal do Guerreiro. Meu Corinthians perdeu, mas Deus é fiel.